Você sabe por que a Líder em Aços está fazendo o maior investimento do setor no país? Porque esse é o nosso compromisso com o Brasil. Transformar a construção junto com o André, alçar novos voos com a Jennifer e ser a parceira das pequenas e grandes histórias do país, criando, junto com você, as soluções para um futuro melhor. ArcelorMittal, aços inteligentes para as pessoas e o planeta. Seus livros chegaram, viu, Danilo? Hoje tem lançamento de livro do Danilo. Boa tarde, gente. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos ao Arquivo Público Mineiro, no evento Salvaguarda de Acervos Documentais, Arquitetônicos e Urbanísticos. O evento começou há uma semana e meia atrás, né, com as lives. O núcleo do evento é o seminário. Esse seminário começou ontem, são 4 mesas, e em torno do seminário tem uma série de atividades. As lives da salvaguarda é uma delas. A salvaguarda expandida, o nome que é a visita às faculdades, né? Se os alunos não vêm aqui, a gente vai até os alunos, é uma maneira do projeto crescer. A exposição de 5 arquitetos escolhidos, dos acervos, né? Que está aqui no Arquivo Público Mineiro, e o Cine Parede, que é a nossa transmissão noturna e a hora que a gente desenvolve novos projetos, né, no jardim. Bom, o seminário, como disse, são 4 mesas. A primeira mesa foi dedicada a políticas públicas para a salvaguarda. A segunda mesa, dedicada à construção institucional da salvaguarda, né? Hoje é a mesa sobre canonicidade ou não dos o que guardar, né? Que todas as falas acabam esbarrando nisso, né? As políticas públicas, falou-se disso, a Constituição Institucional também. Então, o que deve ser guardado, o que não deve, né? É um campo de luta, eu imagino. Bom, para coordenar essa mesa, eu queria convidar Gabriela Pires, da PUC-MG. Gabriela é uma das curadoras do evento. Gostaria de convidar a Alejandra Celedon, que veio lá de Santiago do Chile, para o nosso seminário. Júnia Mortimer, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Bahia. E Eduardo Costa, da FAU-USP. Muito obrigado. Obrigado a vocês e obrigado a vocês pela presença. Boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui, né, nesses dias de evento, mas também nesses dias de evento que todos temos aí encontrado e debatido a questão da salvaguarda, né? Essa mesa especialmente me é muito cara, porque é meu tema de pesquisa, né? E eu estou aqui com colegas qual eu admiro o trabalho, enfim, temos aí uma interlocução nesse campo, né? Então, acho importante a gente pensar esse status hermético, às vezes, do arquivo e como que a gente atravessa essa experiência do arquivo, né? Bom, eu vou sugerir uma ordem por distância geográfica, então vou começar por Alejandra, depois passa Eduardo e depois Júnia, né? Cada um vai ter aí 25 minutos para expor, para nos apresentar as suas perspectivas. Bom, vou fazer uma breve apresentação, começando pela Alejandra, depois vou fazendo dos demais, né? Alejandra Celedon é arquiteta, formada pela Universidade do Chile, fez mestrado em arquitetura, estudos avançados de arquitetura na Bartlett, em Londres, e depois doutorado na Architecture Association, também em Londres, né? Foi curadora de estágio, um pavilhão chileno da 16ª Bienal de Veneza de Arquitetura, né? E curadora de The Plot, Miracle and Mirage,
né, na terceira Bienal de Arquitetura de Chicago. Né, suas publicações incluem o livro Stadium, né, Historiografia Martino Tatara, de Elias Engels, né, e ensaios, né, The Chilean School, A Room of Oberdying Upper Science, na bueno, bom. E uma série de demais publicações, né, tem muita produção, que inclusive está aí. Eu vou passar a palavra a ela, que ela, né, vai nos mostrar como que ela trabalha, né, enfim. E agradeço, né, ter se deslocado até aqui já de antemão. Muito obrigada, Alejandra. Ahí, gracias. Lamentablemente voy a hablar en español y no en brasilero, pero es mejor que inglés, dado que estamos en Latinoamérica. Primero agradecer a Gabriela, a Bruno, a Erika, a todo el mundo que ha hecho posible que esté acá en este seminario sobre archivos. Voy a hablar un poco más lento para ayudar atrás a la traducción, a quien lo necesite. Y principalmente les voy a hablar de Stadium, que está ahí en la pantalla, no se ve completo, pero no importa, que es el pabellón que representó a Chile en la Bienal de Venecia del 2018, que tiene un componente de archivo muy importante. Por un lado lo entiende de manera ampliada, no solo a los dibujos de arquitectos o modelos o maquetas, sino que también a los archivos de prensa, diarios, relatos orales, archivo audiovisual y una serie de materiales que no son los típicos quizás que usamos en arquitectura. Este proyecto era parte de una investigación que hoy día sigue en curso, donde estamos armando un archivo en línea. Ahí, sí. Y este archivo también intenta, y quiero mencionar esto dado el contexto donde voy a presentar esta Stadium, donde trabajamos en que el archivo, por un lado, lo construimos los académicos desde arriba hacia abajo, pero está en colaboración con las personas, y las personas también pueden ellos mismos subir sus fotografías de su barrio, documentos que ellos tienen desde una libreta de ahorro, donde en el fondo el archivo se construya no solo desde la academia o desde las instituciones, sino que también en relación con los lugares y de vuelta. Entonces esa foto ahí es Estadio, que se hizo en Venecia el 2018, luego se construyó en Santiago de Chile el 2019 y quizás va a Sao Paulo. Vamos a ver a la Escola da Cidade. Y primero decir ahí que las obstinaciones, diría Aldo Rossi, son el primer anticipo de teoría en el arte, pero también en la arquitectura. Y reflejan estas obstinaciones cómo hay ciertos problemas que uno elige para ir desarrollando, que terminan siempre retornando independiente del material de archivo que uno tenga al frente. Es la obsesión propia que se ve en el material. Lo que preocupó en Stadium era una obstinación con el dibujo, con el redibujo, con la planta en arquitectura, que es mi tesis doctoral, entendiendo que la planta arquitectónica es un instrumento activo que administra vidas, administra territorios, y también una obstinación con pensar los edificios como proyectos políticos, como proyectos sociales, y la arquitectura como una misma cosa con la ciudad, con lo público y con su historia. Al año siguiente, el 2019, también llevamos esta exhibición a la Bienal de Chicago, que también tiene que ver con políticas de vivienda en dictadura en Chile. Stadium es un zoom in, por decirlo así. Esta exhibición en Chicago es un zoom out, pero quise poner Stadium en contexto con otros trabajos. Eso es la Bienal de Chicago, donde veíamos estas imágenes de la ciudad desde arriba, también como un material de archivo, fotos aéreas de una ciudad presente que explicaría unas ciertas políticas urbanas sobre una ciudad pasada.
Y Stadium también se encuentra con un contexto donde el archivo se vuelve ensayo o paper, que es más dedicaciones, que es como se limpió las zonas pobres del centro de Santiago hacia la periferia. Es un paper anterior, entendiendo también que el archivo luego toma formas de difusión tan distintas como el ensayo académico o la exhibición o el seminario, como esto. Esta es la subdivisión de Santiago, que en el año 82 pasa a ser de 17 comunas a 32, donde se intenta también limpiar ciertas comunas ricas de las comunas pobres. Este es un capítulo de un libro sobre arquitectura, ciudad y política, donde a través de material de prensa yo construyo también un ensayo sobre esa subdivisión comunal. Y esto es otra iniciativa que se llama Ciudades de Octubre. Octubre un poco por el estallido chileno, que no ha tenido muy buen término, ¿no? Pero donde junto a muchos estudiantes que fueron parte de cursos, donde yo fui profesora, siguieron trabajando conmigo y tenemos por el momento simplemente un Instagram, pero creemos que también es una manera de que los archivos y los materiales lleguen a un público ampliado fuera de las salas de clases, fuera de las aulas, donde contamos historias a través de un formato como visual y audiovisual como este, y estamos en preparación de un archivo que se lanza muy pronto, que es este archivo de ida y vuelta entre las comunidades y los académicos. Y aquí estamos en Stadium de vuelta. No sé cómo poner play. Aquí hay un video. Pero sí, no sé cómo. Bueno, esta muestra entonces es la de Venecia, es uno atrás. Él lo va a hacer. Donde instalamos un estadio a escala en un espacio expositivo. Entonces, siguiendo esta vez a Cézanne, que pintaba solo para los museos, la muestra concibe y construye un estadio para un museo. Entonces, lo que hicimos en Venecia fue construir un estadio de 7 por 5 metros, que era el Estadio Nacional de Chile, diciendo que este edificio lograba devolvernos la imagen de nuestra ciudad a través de un evento, de un dibujo, de un edificio, pero también de una ciudad. Esto fue parte de un trabajo de investigación más extenso sobre políticas y retóricas de vivienda durante la dictadura en Chile, y a raíz de conversaciones con pobladoras sobre el origen de sus casas, de sus sitios, es que aparece de mano de una de las pobladoras, de las mujeres, este dibujo, que era muy intrigante. Esto es una planta sin escala del Estadio Nacional de Chile, en este papel como de diario, de roneo, que en vez de las graderías, en vez de los asientos, encerraba en más de 60 polígonos y casillas los nombres de distintas poblaciones y villas de las comunas del Gran Santiago. Y empezamos a investigar la pesquisa, como ven ustedes, de dónde venía este dibujo. Y este dibujo había sido preparado para un evento. El 29 de septiembre de 1979, el Estadio Nacional de Chile se llenó con personas de toda la ciudad, pero el foco de esta reunión no era un evento deportivo, no era un concierto musical, sino que fue una operación burocrática masiva en la que se procesaron 37.000 títulos de propiedad de habitantes en un solo día, en el intento por hacer una tabula rasa de políticas de ocupación y de políticas de resolución relativamente improvisadas frente a la emergencia. Entonces, este dibujo era parte de un fascículo mayor, estas 60 páginas que circularon en la prensa oficialista, convocando al evento. Sabíamos que esta imagen, este objeto y este fascículo de archivo era lo suficientemente intrigante. Una planta arquitectónica dibujada para un evento que superponía en un mismo impulso cartográfico y uno narrativo en un mismo gesto. Este impulso narrativo estaba dado por la referencia del dibujo a un evento del pasado, esta firma de títulos de propiedad de casi 40.000 pobladores de la periferia de Santiago, para la cual se preparó ese dibujo que en un segundo como detenía o arrestaba en la forma oval panóptica del edificio a poblaciones muy distantes de ese centro.
En este sentido, decíamos que era una máquina del tiempo este dibujo, porque por un lado traía al centro de esa ciudad que siempre marginamos, que no vemos, que está en los bordes, pero también refería a un evento del pasado, en la dictadura, que explica el presente de nuestra ciudad. Era una medida de distancia temporal, pero de distancia física en la ciudad. Entonces, ¿quién era la audiencia de este evento? Eran personas convocadas que habían sido beneficiarias de la Operación Sitio, otra política nacional de vivienda durante los 60, que para resolver la severa crisis y déficit de vivienda, lo que les dio a las personas fue un pedazo de suelo, un pedazo de tierra, un lote. Se llamó por sus críticos Operación Tiza, o Charcoal, ya que rayaban en el suelo un lote de 9 por 18, sin los servicios, sin agua, sin alcantarillado, sino que tierra desnuda es lo que se le entregó a la gente, que usó el suelo, construyó sus casas con sus propias manos, autoconstrucción, y este día el régimen lo que hace es convocarlos, hacerlos firmar su título de dominio, pero por la misma moneda hacerlos deudores del sitio que ya llevaban ocupando. Entonces hay la creación de un nuevo sujeto urbano aquí entre medio, que es de poblador a propietario. Entonces ahí en esa página, es una de las páginas, podemos ver la comuna, al cual tenías que acceder ese día al estadio. Entonces este esfuerzo sinóptico panorámica del dibujo finalmente también arma un código gramático y estético que conecta el edificio con la ciudad. Uno tenía que encontrar su nombre por su apellido y saber por dónde asistir ese día al estadio. Entonces la exposición se desarrolla a partir de un dibujo de una historia relativamente desconocida del estadio, o como dijo Anthony Bidler, el historiador en el catálogo, la exposición trata de una historia que los monumentos nunca revelan del todo, sino que incluso a veces ocultan. Son sus historias no felices. Este evento, realizado durante la dictadura militar, anunció una nueva política habitacional que transformaría la naturaleza de la vivienda de un derecho inalienable en el caso de Allende, un derecho en el caso de Frei, presidentes anteriores, que Pinochet lo transforma en un bien comercializable dependiendo de la capacidad de ahorro de los potenciales propietarios. O sea, no solo desarticula el sujeto comunitario poblador, sino que también los ingresa a un sistema económico que se quería implantar. Y aquí es importante decir que el tamaño de esta operación se condice con que fue llevado de las manos de un régimen autoritario, porque hace solo 6 años este mismo estadio había sido centro de detención y tortura. No era una opción ir o no ir, estabas en la lista y tú ibas. Entonces este suceso de la primavera de 1979 anunciaba este nuevo sujeto de poblador a propietario, de propietario a deudor. Y entonces lo que se cristaliza ese día al otorgar estos títulos de propiedad, pero de deudas, con coordenadas especiales específicas, fue una planta de la ciudad que no tenía plan, porque en el fondo no fue planificada, sino que es donde la gente primero fue erradicada, donde la gente logró un sitio por déficit, se fija la pobreza allá afuera un poco para siempre, ¿no? Reforzando la histórica segregación urbana de Santiago. Entonces la ciudad privatizada se celebró paradójicamente en uno de los edificios más públicos de Santiago. Los compradores, en este caso ya residentes, desconocían el contrato que firmaban. La prensa oficialista de ese momento anunció la entrega de 160.000 títulos de propiedad en todo el país, en otros estadios, en otros anfiteatros, antes del cambio de década. Y estas cifras, para el momento, es casi 1 millón de ciudadanos del país solo en Santiago, en un país que tenía solo 11 millones. Entonces es la arquitectura de una paradoja la que exhibe el estadio. Esas 3 investigaciones son investigaciones paralelas o políticas paralelas, las erradicaciones, la entrega de títulos, pero también el año 79, el mismo año, se libera el límite urbano, o sea, todo es ciudad.
y como ya la vivienda está en manos de los privados, no necesariamente el Estado tiene que proveer servicios, sino que la ciudad llega hasta que el privado tiene interés de construir vivienda, sin ciudad, sin equipamiento, sin áreas verdes, sin el resto. ¿Tú me dices? Estos son también planos anteriores de archivo, en general de la Flaxo, que es como lo más neutral que hubo en la época investigando, donde se ve también cómo donde están los campamentos de esa época es donde después se subdividen las comunas. Y aquí tenemos esta suerte, ¿no es cierto?, de código gramático y estético que conecta la ciudad con el estadio. El estadio ese día se transforma en un dispositivo para la administración de los cuerpos, ese día en el edificio, pero también para el gobierno, la gobernanza a largo plazo de las personas en la ciudad. De hecho, el folleto publicado junto a la planta y a todas estas páginas de nombre articula la nueva política habitacional en una nueva retórica, en el tono de un manifiesto. Dice: los esfuerzos del Estado estarán orientados a facilitar para una familia una propiedad permanente dentro de su alcance, compatible con sus posibilidades económicas y este anhelo natural de ser propietario. Aquí hay otras versiones del mismo manifiesto, pero este acto refuerza esa nueva política. Un nuevo sistema de valores sociales, pero también un nuevo sistema económico. Entonces, también para llevar esto a Venecia, ahí tenemos al Papa, tenemos a Fidel, tenemos a Pinochet. También tratamos de entender que esa figura de poder en el centro la habían ocupado figuras tan distintas como estos personajes. Y que no es la primera versión de un modelo a escala que en Chile tuvimos del estadio. Existió esto en los 80, que también fue una construcción de cuáles eran nuestros monumentos, cuáles eran nuestros paisajes, qué era Chile. Y entender entonces que el estadio también había sido una máquina de adoctrinamiento en más ocasiones para el país. Lo que hicimos como equipo curatorial fue redibujar en cada uno de estos cuadrantes la planta de la ciudad real allá afuera, que es siempre casi la misma, porque es este lote de 9 por 18 metros que estampa toda nuestra periferia y por lo tanto es un poco siempre igual, ¿no? Y siempre distinta. Y a raíz de este dibujo entonces es que también entendimos y localizamos de dónde venían estas personas, y es que armamos esta como máquina de distancia o esta construcción de la ciudad en el tiempo. Esos son los códigos reales. Y también hubo un trabajo de archivo bien importante sobre el propio estadio, desde su construcción en el año 1938 hasta, por ejemplo, aquí a solo 3 años de la inauguración, cómo reciben 100.000 niños el sacramento de la comunión en el Estadio Nacional, en otro tipo de adoctrinamiento, cómo fue dentro de la construcción de la República una manera de construir un sujeto deportivo, el cuerpo, y también fue parte de esa retórica. Su remodelación para el año 62, que es el Mundial en Chile, y llega justo la televisión y también el estadio empieza a tener una difusión masiva. En el mismo estadio se han dirigido, yo diría que excepto uno, pero todos los presidentes de Chile a la población, o sea, una máquina política. Fue campo de concentración y tortura durante 58 días en el año 73. Muchos encuentros musicales y recreativos, desde el Chavo del Ocho de mexicano, pero Neruda. Y también es lo que llamamos dentro de la exposición los estadios del estadio, como un mismo edificio es capaz de relatar la historia de un país solo a través de uno de sus monumentos, como de manera indéxica. 5 minutos, no llegaré al pabellón. Y bueno, la vuelta a la democracia también se celebra en la cancha del estadio. Voy muy rápido. La palabra estadio es una medida de distancia, es la primera carrera en los Juegos Olímpicos, son 183 metros, o un octavo de milla romana.
Y entonces medimos esas distancias, cuántos stadiums estaban lejos estos lugares, pero también cuán lejos estaba la ciudad. No es la primera vez que en la arquitectura nos preocupamos de esta analogía. La ciudad es una pequeña casa y la casa un gran edificio. Rossi es el más fascinado con el problema tipológico e indéxico que esto refiere. Y esto fue clave para el proyecto curatorial, entender que estábamos recomponiendo una historia hecha de pedazos, de fragmentos, y una ciudad, Santiago, que fue hecha de esa manera, sin un proyecto común, sin un proyecto de ciudad. Entonces decidimos reconstruir este estadio, estampando en la última capa, esa capa de ciudad a la que el estadio refiere. Estos son dibujos del pabellón. Teníamos una primera antesala donde estaba el trabajo de archivo. Televisión Nacional de Chile tenía que seguir siempre ha tenido que seguir, bueno, no, en el régimen tuvo que seguir a Pinochet a todas partes, entonces encontramos Play. Aquí. No puedo ya. No. Esta es una muestra de lo que estaba en esa primera sala. A su izquierda van a tener el trabajo de prensa que revisamos, que era prensa oficialista y prensa de oposición, un periodo súper complicado para entender cualquier material. Al centro está el archivo de Televisión Nacional de ese día y la visita de Lucía, la primera dama, y a la derecha el fascículo y la lista de nombres. Insistentemente quisimos poner todos los nombres y todos los números porque también las listas es un instrumento biopolítico propio de la modernidad. Tenemos listas de detenidos, listas de convocados, listas de... Retóricamente nos parecía importante. Y también la prensa, a la izquierda. En un color teníamos la prensa oficialista y en la otra la de oposición, para también mostrar como la doble lectura del mismo relato. Vamos a pasar rápido. Todo esto está en la página web, lo pueden ver con calma. Y por otro lado, esa línea larga a la izquierda lo llamamos el horizonte. Cuando uno entra a un estadio pierde el horizonte y podría estar en cualquier estadio, en cualquier parte del mundo. Ese horizonte nos devuelve los otros estadios del estadio, otros eventos que ocurrieron en el mismo edificio y que le dan su contexto. Esa es una pequeña muestra del horizonte, es un trabajo audiovisual hecho por un amigo cineasta e historiador, donde compone escenas similares, pero de lugares y momentos distintos, en una construcción un poco atemporal, pero que explica todos los otros momentos en el estadio. Esto era muy grande, era como 15 metros sobre una pared, o sea, y le daba el sonido a la experiencia de vivir el estadio. Y por último, habían 3 relatos de pobladoras. Elegimos 3 poblaciones emblemáticas. La gente todavía está viva y es capaz de dar cuenta con su historia oral en tanto archivo. Por ejemplo, ahí encontramos a Eliana González. Y ahí hay un pequeño pedazo de su relato. Esto sí que es chileno. Sí que... Cuando ella llegó a ese sitio era solo un pedazo de tierra. Pasaron avisando, los municipios los avisaron. En esos años pertenecíamos a la granja. No había aquí adentro, municipio no había aquí. Entonces, lo primero que hicimos, pertenecimos a la granja, de afuera. Y ahí nos llegó un aviso, un papel, y pasaron tirando un papel, diciéndole que teníamos que al otro día, a las 6 de la mañana, nos iban a pasar a buscar para llevarnos al estadio. Eso también lo pueden revisar en la página para ir más rápido. Y después teníamos esta imagen de la ciudad, de los lugares de donde provino esta gente, tratando de evidenciar también lo que ocurre después del límite urbano. Y este es el catálogo, que ya no tengo copias, después de 3 años, ya han pasado 4 o 5 años.
que también se dividió en el evento ese día, el dibujo, que es algo que a mí me interesaba, el problema del edificio y su memoria, y la ciudad. Y ahí hubieron contribuciones de distintas personas al día del evento. Y muy rápido, toda la dificultad material de armar una exhibición y decidir de qué va. Sabíamos que tierra tenía que comparecer porque era lo que estaba ahí en juego, hasta que encontramos este tapial, que es tierra apisonada por capas, que es muy barato, muy ligero de desarmar porque vuelve al agua, pero muy pesado, o sea, eso pesaba 3 toneladas finalmente. Y ahí está el armado en Venecia. La última capa era como un castillo de arena, como tener un molde y marcarla en la arena, que también la gente pasaba los dedos y se fue deshaciendo con los días. Y aquí unas fotos de la muestra en Santiago, en otro contexto, en un museo neoclásico, axial, donde también la posibilidad de verlo desde arriba habla de la ficción del óvalo, del panóptico, del control, de otra serie de referencias que fue muy interesante armarlo ahí. Muchas gracias. Bom, uma pena ter que cortar o tempo, né? Mas infelizmente estamos um pouco apertados. Bom, vou passar a palavra agora ao Eduardo Costa, né, que é docente do Departamento de História da Arquitetura e Estética do projeto da FAUSP, também docente dos programas de pós-graduação em Design e em Arquitetura e Urbanismo dessa mesma instituição, né, é graduado em Arquitetura, né, também doutor em História pela Unicamp e também onde fez seu pós-doutorado, né. Tem uma série de publicações, entre elas Cultura Visual e História, Arquivo, Poder e Memória, Urban, o Congresso e o Arquivo Fotográfico do IFAM, Arquivos Memória da Cidade, Historiografias da Arquitetura e do Urbanismo, esse último da FAUSP, né, muito bem-vindo, assim, inclusive. Especialista em Cultura Visual, História da Arquitetura, História do Design, Patrimônios e Arquivos. Muito obrigada, Dude. Passa a palavra. Alô. Bom, antes de mais nada, obrigado, né, pelo convite. Eu acho que foi uma dinâmica muito boa, né, em relação ao evento. Mas também dizer que é um enorme prazer estar aqui com a Gabi, com a Júnia, né, que a gente já vem dialogando já há um tempo, e com a Alejandra, que é um trabalho belíssimo, né, e fica muito evidente nessa apresentação, né. Também, assim, acho que só para mapear um pouco, né, eu venho trabalhando com arquivos já há um tempo, e eu tenho um grupo de pesquisa que é sobre cultura visual e história intelectual, ou seja, como que a dimensão da produção intelectual dos arquitetos está mediada, né, por essa questão da visualidade, e mais recentemente participando de um projeto temático sobre arquivos digitais, né, que é coordenado pela Gisele Beigelman, minha colega lá no departamento da FAUSP. Aí, se puder colocar a apresentação. Então, assim, eu queria falar sobre 2 momentos, né? Achei ótimo a Alejandra começar falando e apresentando esse trabalho tão belíssimo, porque ajuda muito a gente a perceber aonde está, ou qual é a questão, né, que se põe em relação aos arquivos, né? E eu falo de uma dimensão muito teórica, né? Acho que a Alejandra também, acho que a Júnia também, a Gabi também. Mas eu gostei muito de ver a apresentação da Alejandra, porque ela traz uma questão para a gente, acho que 2 aspectos fundamentais, né? Um primeiro é que ficou bem evidente, espero que isso tenha se apresentado para vocês, que um arquivo de arquitetura não é um arquivo simplesmente de desenhos de arquitetura, né? Mas que pressupõe coisas muito variadas, né? Jornais, fotografias, vídeos. Ou seja, tem um universo linguístico, digamos assim, que é muito, de fato, muito proeminente nessas estruturas. Até porque os arquitetos fazem revistas, fazem cinema, se metem a muita coisa, né? Como também fazem exposições. E aí chamar a atenção também para essa dimensão expositiva como um lugar também de produção, especialmente no contemporâneo, né? Onde esses arquivos são efetivamente ativados, né? Então, eu posso passar nesses slides. Aí eu queria começar com um desenho, né, que é um desenho muito de arquiteto, né, para falar de um primeiro movimento, né,
dentro de uma perspectiva historiográfica, que é o que a gente chama de virada linguística, que vai acontecer ali nos anos 70. Ou seja, a questão que se punha primeiro para os linguistas, depois para os historiadores, depois para os arquitetos, era como podemos narrar aquilo que não tem documento. Né? Como que a gente narra a história de um grupo que não está documentado? Né? Como que a gente narra a história dos escravos, dos negros, das mulheres, dos trabalhadores, dos indígenas e assim por diante, ou dessa população que a Alejandra mostrou para a gente, né? E assim, para falar sobre isso, né, e deixar um pouco mais claro isso para vocês, eu trouxe aquele documento mais clássico, mais óbvio de um arquiteto, especialmente para um arquiteto da onde eu estou, que é da FAUSP, que é uma espécie de templo, né, da arquitetura, que é a própria faculdade, né? Então essa é uma planta da armação dos pilares, que são muito característicos ali na FAO. Um professor de estruturas poderia falar sobre os vergalhões usados, né, para essa estrutura. Mas eu queria chamar a atenção para falar um pouco sobre essa virada linguística, né, que vai acontecer ali nos anos 70, de um trecho que é o trecho menos, digamos, de menos interesse, né, que é, de fato, ali onde estão as informações. E daí, nesse documento, a gente pode ver várias informações, né? Primeiro, a data do desenho, ou seja, outubro de 66, que desenho é esse, efetivamente, mas a gente consegue ver muitas outras coisas, né? Por exemplo, quando este documento foi arquivado, onde ele está hoje, né? Então, apesar de ser um desenho de 66, foi arquivado em 71, na CEF, que é a Secretaria de Edifícios e... agora esqueci o nome, mas é uma estrutura que tem na USP, que arquiva as obras, né? Uma espécie de arquivo de obras, né? Mas a gente tem outras tantas informações, né? Por exemplo, essa nota, né? Esta folha anula as folhas 984, 98A e 101. Já tem ali outras informações que não dizem respeito a esse universo tão glorioso do desenho, né, que tantos arquitetos gostam. Já tem outras histórias, né, outras potências, quando a gente revisita os arquivos de uma outra forma. Por isso que os arquivos são tão importantes, né, na nossa dimensão contemporânea. Mas é que eu estou falando de um movimento que vem acontecendo na história da arquitetura desde os anos 70, né? Lembrando, né, que a primeira pós-graduação em arquitetura é do final dos anos 80 no Brasil. Então a gente é muito novo, digamos assim, para pensar sobre esses temas, né? Eu não sei como é no Chile, não sei se você tem essa informação, Alejandra, mas por exemplo, no Brasil me parece muito tardio, né? Quando a gente começa efetivamente ter pós-graduação, porque é uma demanda da Constituição que um professor de uma universidade pública precisa ser um doutor. Mas eu queria falar de um movimento mais contemporâneo, que é isso que eu estou chamando da virada testemunhal, né? E para isso eu trouxe como exemplo, eu vou pedir desculpas, né, porque eu vou ler um trechinho, mas um livro do professor Márcio Seligman Silva, e não curiosamente é um professor de linguística também, né? Não é um historiador da arquitetura, mas como a virada linguística dos anos 70, a gente tem uma virada que ele está chamando de virada testemunhal, né? Que vem, digamos, reposicionando também a história para pensar em outras perspectivas, né? Então eu vou ler um trechinho, né? Vai estar aqui, eventualmente, não sei se vai dar para todo mundo acompanhar, mas ele fala o seguinte, num determinado trecho, né? Nossos monumentos, nossos heróis são ainda frutos de uma historiografia elitista voltada para reafirmar a história dos vencedores, que afirmava de modo enfático o sistema e glorificava o progresso técnico de um determinado modelo socioeconômico como algo positivo e inexorável. Mas esses vencedores sempre triunfaram espizinhando a maioria da população. Então, daí pensar hoje na necessidade de fazer uma virada mnemônica, ética, nas encenações da nossa memória, de nossa memória. Em vez de comemorarmos os grandes vultos da nação, bandeirantes que estupravam, escravizavam e matavam indígenas, por exemplo, devemos comemorar os próprios indígenas,
que vivem nesse continente há milhares de anos sem nunca ter destruído nada de sua natureza. Devemos comemorar os afrodescendentes que lutaram e lutam pela sua emancipação, assim como os que participam de movimentos sociais do campo e das cidades. Assim, estaremos construindo uma memória ética, um genuíno meio capaz de plasmar uma cidade melhor. E daí, esse prometo que é o último slide com texto, mas ele vai seguir e vai dizer o seguinte, né? Então, a violência colonial, até hoje recalcada pelo mundo ocidental, dito civilizado, precisa ser enfrentada. A persistência de monumentos em homenagem a genocidas, escravocratas, traficantes de escravos, autores de massacres, só é possível de entender se levarmos em conta as políticas de esquecimento da violência colonial, que está nos nossos arquivos, inevitavelmente. Então, violência esta que se repete até hoje em forma de racismo, exploração territorial, de classe e de gênero. Então, antigas potências e elites coloniais foram, em parte, substituídas e têm continuidade com as elites locais. As estruturas do esquecimento precisam ser enfrentadas, os arquivos precisam ser enfrentados, já que elas sustentam quadros de memória que balizam a repetição da exploração e da violência. Daí a importância sempre de políticas de inscrição da memória. Isso é importante, inscrever novas memórias, sobretudo quando se trata desse tipo de violência exterminadora. As forças do oblívio são sempre poderosas e exigem respostas e políticas resistentes de memória. Então é importante destacar que quando falo de virada testemunhal do saber histórico, me refiro a novas sensibilidades. Aqui poderia dar um destaque sobre sensibilidades, que talvez a Alejandra tenha nos mostrado, como a partir dessas sensibilidades podemos narrar outras histórias, Então, desenvolvidas nesse contexto pós-colonial, em que o corpo e a sua localização passam a ser reconhecidos como parte da construção de outras narrativas e epistemologias. Ou seja, o que ele está chamando a atenção é que essa virada testemunhal é um processo inexorável, digamos assim, da nossa repactuação social. E aí eu trouxe para, enfim, acho que o que a Alejandra mostrou para a gente já é um pouco esse processo, Mas eu também trouxe alguns outros exemplos, Por exemplo, os Archivistes Sans Frontières, um grupo francês, não de arquitetos, mas de arquivistas, que corre o mundo como os Médicos Sem Fronteiras, Eles correm o mundo fazendo arquivos daqueles que não têm arquivos, Ou seja, tentando narrar essas outras histórias. Ou, por exemplo, esse projeto Memória Aberta, na Argentina, sobre os direitos humanos. Então, também essa ideia então, essas pessoas foram violentadas, passaram por um processo bastante violento durante a ditadura militar. Então, também nós podemos pensar em outras propostas, de construir outros arquivos para constituir essas novas sensibilidades. Aqui um outro exemplo que eu gosto sempre de mostrar é uma iniciativa, e isso é muito importante, que é uma iniciativa de um grupo de artistas. Então aí é pensar essas sensibilidades no campo das artes também como um instrumento de produção de novos significados e novos sentidos. Por isso que eu chamo a atenção, foi excelente, a Alejandra ter mostrado para a gente esse projeto tão belo, que ela desenvolveu, porque ele não é só um projeto teórico, ele é um projeto expositivo. Então, essa sensibilidade, essa fabulação, como Gabi e Júnia sempre nos alertam, e os mineiros são muito bons nessa perspectiva, as fabulações são fundamentais no processo de reparação, quando não temos esses testemunhos
para narrar a história dos vencidos, né, dos desaparecidos ou daqueles apagados. Então aqui é uma história do Líbano, né, contemporâneo, dos atentados terroristas que o Líbano sofreu no final do século XX. Então é uma espécie de diário com relatos sobre os carros-bombas, e o artista pegava uma foto do carro-bomba, não exatamente aquele que explodiu, mas um modelo semelhante, construindo uma espécie de inventário dos desastres, né, ou desses atentados. Um outro caso que eu acho muito legal, um trabalho que a Mabel Wilson e a Irene Cheng e o Charles Davis II, nesse livro Race and Modern Architecture, que eles vão debater a questão racial na arquitetura, né, moderna, mais especificamente, e eles mostram como há um processo de apagamento também, nesse caso específico, né, desse trabalho do Owen Jones, que é um clássico para quem, enfim, vai falar sobre arquitetura moderna, pelo menos no século XIX, né, essa modernização da arquitetura, sobre a gramática do ornamento, que é um livro educacional, digamos assim, para os ingleses, né, para eles produzirem seus novos produtos, né, esse processo de revolução industrial, mas mostra como há uma espécie de apaziguamento das tensões, também nos referenciais iconográficos, né? Então ela está mostrando como que esse rosto tatuado, né, de uma neozelandesa, que vai ser documentada pelo Owen Jones, isso vai se transformar numa retícula, digamos assim, muito adocicada, né, muito controlada e apaziguada pelos ingleses. Mas, ou seja, ela está destacando, a gente precisa reativar essa referência que é inerente a essa destruição, de certo modo, esse controle que está sendo posto por esse processo. Ou aqui, mais especificamente, né, a Mabel Wilson, ela retoma, né, uma cidade, digamos, que aconteceu por um curto período de tempo, chamada, né, Resurrection City, em Washington, depois do assassinato do Martin Luther King, né? Então ela vai mostrar como os negros se organizaram e construíram novas relações espaciais e sociais a partir dessa experiência de pouco mais de 60 dias. E que também é uma experiência que foi apagada, né? Ainda que muitas das práticas tenham sido incorporadas na sociedade, ela foi apagada pelos brancos, né? Aqueles detentores do poder dos arquivos e da narrativa, e desapareceu um pouco da nossa história, né? Ou o trabalho da Gabriela de Matos, né, fazendo um levantamento das arquitetas negras. Esse não é um trabalho especificamente de arquivo, mas de algum modo, né, de construir uma narrativa, um referencial sobre a produção das arquitetas negras, aí num formato publicação. A gente poderia discutir publicação também, que acho que é um tema muito bacana, mas, enfim, fica um pouco à parte aqui da nossa reflexão. Lembrando, né, que a Alejandra também publicou um livro, um catálogo, ou seja, isso tudo faz parte de uma lógica contemporânea, né? Ou aqui, né, o Arquivo Negro Brasil, que é uma espécie de inventário da cultura negra brasileira, ou seja, se não temos arquivos visuais sobre a cultura negra, por que não fazê-los nesse espaço da internet, por exemplo, né? E por fim, né, esse inventário que é muito bonito, que é o fabuloso inventário do meu avô, da Gabriela Leandro Pereira Gaia, colega da Júnia na UFBA, uma excelente, incrível intelectual, e que fez esse trabalho muito bonito de recuperar a história do próprio avô, que foi o responsável pela construção de uma obra, além de tantas obras, né, mas de uma obra excepcional, que está no livro do Mindlin, né, esse Modern Architecture in Brazil, que é uma referência historiográfica para a arquitetura brasileira, mas que, de alguma forma, o avô dela está apagado na publicação, ainda que a obra que ele executou tenha ali um grande destaque. É claro que, assim, esse fabuloso inventário não diz respeito apenas a isso, mas a uma série de outras práticas e documentos, né, que não são só documentos de desenho de arquitetura, mas são outros tantos documentos que estão sendo articulados, fabulados, digamos assim,
para a produção de novos sentidos e novas narrativas, né? Aqui o acervo da Laje, né, em Salvador, que a Júnia me apresentou, já também um trabalho de alguma forma de constituir, né, um acervo nesse sentido, ou o Muquifo, aqui, que vocês conhecem muito melhor do que eu, e que também, né, acho que a Júnia também sempre vem sinalizando para essa experiência. Ou seja, acho que esse era o último slide. Aqui tem um outro, né, do Tenement Museum, ou seja, também pensar um pouco sobre essa narrativa, né, de outros grupos que não estão, digamos, representados nos arquivos. Então, são uma série de exemplos, né, de produções. Ou o arquivo das lutas das mulheres na Argélia, né? Argélia, já pensando um pouco também em levantar documentação para propor um conjunto documental que represente essas ausências, aqui destacando também o espaço expositivo como um lugar importante nessa Constituição. Aqui uma experiência que eu acho muito interessante, né, GL10, Instituto da Mulher Negra, que é uma experiência audiovisual que foi desenvolvida por um doutorando da Unicamp, criando exposições online também sobre uma série de movimentos sociais, enfim, claro que sempre nessa perspectiva do lugar da mulher negra, né, no Brasil, mas tentando um pouco recuperar e apresentar, né, usando essas plataformas para recuperar esses discursos. Então, eu queria fechar com essas duas perguntas, né, que é como enfrentar as políticas do esquecimento. Acho que pensar nessas fabulações e na produção dos arquivos é um elemento fundamental, mas acho que o Márcio Seligman também dá um destaque muito interessante, porque toda a narrativa que ele constrói ao longo do livro, eu não tenho nenhuma relação com ele, mas estou fazendo muita propaganda, né? Mas, de fato, é um livro muito potente nesse sentido, porque mostra como são os artistas, em especial, que estão conseguindo resolver esses problemas. E é na mediação da arte com a história, ou da arte com os arquitetos, né, nessa possibilidade de elaborar espaços, curadorias, né, e reflexões que vão se equalizar em dispositivos visuais, é que se pode, então, de algum modo, enfrentar essas narrativas opressoras, a gente pode dizer assim. Só que aí eu faço um destaque importante, né? A questão é, onde estão esses arquivos para que nós possamos realizar essas contranarrativas, né? É claro que, como eu mostrei para vocês, eu posso pegar uma planta absolutamente dura, né, num certo sentido, como uma planta de armação de estrutura de um pilar, mas eu posso também, a partir dela, narrar, né, pensar outras narrativas que cruzam aquele documento, mas eventualmente, ou seja, daí eu estou falando da importância de ter os documentos, né, mesmo aqueles mais óbvios, né, relativos à arquitetura, então é fundamental tê-los, né, e é fundamental que outras instituições de fora do país não levem, né, os nossos arquivos, porque a gente precisa ter isso para poder fabular. Mas é importante também que a gente tenha outro tipo de documentação, né? A documentação das famílias, de trabalhadores, que isso seja eventualmente incluído, né, nas nossas instituições. E que vai um pouco no sentido da segunda pergunta, né? Então, o que fazer em nossas instituições públicas? Porque, afinal, até então, especialmente no Brasil, mas essa é uma questão, obviamente, internacional, os arquivos públicos, eles narram a história dos vencedores, né? Normalmente dos brancos, etc. Então, assim, normalmente o que encontramos nesses espaços são essas histórias gloriosas. Então, assim, a pergunta, né, até pensando no Arquivo Público Mineiro, né, assim, como podemos, né, pensar em novas políticas, novas práticas que incorporem esses discursos dissidentes, né, de algum modo, aquilo que é contra, aquilo que é desvio, né? Acho que o nome da mesa narra muito bem isso. Então, como que a gente incorpora isso, né? Acho que, para mim, é uma preocupação muito grande, porque eu acho que saber fabular, nós sabemos muito. Ainda temos que aprender muito, temos que fazer muito. Mas eu sempre fico um pouco angustiado, né,
que enfim, é uma característica minha, ficar angustiado, o problema é meu, né? Mas que é justamente como que a gente não só produz essas novas narrativas e as apresenta, mas como que também as instituições públicas que nos representam, afinal de contas, como que elas incorporam essas outras narrativas, né? Então, assim, não é só uma pergunta, né? Uma provocação, não tenho necessariamente soluções para isso, mas acho que é um ponto fundamental, né? Saber fabular para poder testemunhar e, eventualmente ou consequentemente, incorporar essas fabulações, essas outras narrativas que desejo eu que num futuro não sejam contra, sejam a nossa, efetivamente, narrativa, né? Então, assim, o meu desejo é que não estejamos falando da cultura negra como a cultura do outro, mas como a nossa cultura, essencialmente, né? E isso precisa estar dentro dos arquivos públicos, das estruturas arquivísticas, sejam elas quais forem. Bom, acho que é isso, os 2 movimentos que eu queria mostrar. De novo, muito obrigado. Muito prazer estar aqui com vocês, é sempre um aprendizado. E é isso, seguimos. Prazer é todo nosso, Edu. Hoje eu já agradeci, que eu sempre aprendo com o Eduardo. É um aprendizado constante. Gente, vou passar agora para a Júnia Morte, foi minha colega aqui de UFMG, nos formamos juntas, então um prazer, sempre bom dialogar com ela, né? Júnia Mortimer é arquiteta e urbanista pela UFMG, fotógrafa de livre formação, mestre em estudos literários pela Universidade Nova de Lisboa e Perpignan, no programa do Erasmus, e doutora em arquitetura pelo NPJU, né? Aqui da Escola de Arquitetura do UFMG. Fez estágio na Cooper Union, em Nova York, né? E pós-doutorado também aqui. Acaba de voltar de uma professora visitante em Harvard, né? Acaba recém-chegada ao Brasil, né? Atualmente professora da Faculdade de Arquitetura da UFBA e, né, dos programas de pós-graduação em Arquitetura e em Artes Visuais dessa mesma instituição. Autora do livro Arquiteturas do Olhar, e organizadora dos livros Entre Imagem e Escrita e Desvios da Arquitetura, que está no prelo da UFMG, junto com o Edu, comigo, com mais uma turma enorme, né? Enfim, que vai sair em breve, esperamos. Vou te passar a palavra. Obrigada, Gabriela Pires. Obrigada, gente, por todo mundo que está aí presente. É uma grande honra, um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu reitero os agradecimentos à organização do evento, especialmente à curadoria, na pessoa da professora Gabriela Pires, pelo convite, né, em participar desse espaço aqui de pensamento, discussão e ação, né, em torno do tema. Eu agradeço aos colegas que falaram antes de mim. Eu espero que essa fala possa contribuir nessa cena de debate em torno de desvios e do arquivo. Pode colocar a projeção. Bom, então eu chamei essa fala aí de um arquivo de arquitetura impossível. Eu queria agradecer também o fotógrafo e educador Lázaro Roberto dos Santos, com quem eu tenho trabalhado junto a alguns caminhos de investigação que buscam evidenciar questões do campo da arquitetura e do urbanismo no arquivo Zumbi, né, onde eu vou focar a fala hoje. E então o que eu vou apresentar hoje é resultante dessa colaboração que eu tenho desenvolvido desde 2021, mas que foi bastante intensificada nesses últimos meses a propósito desse tempo de pesquisa dedicado a isso, assim. Bom, o que eu vou trazer também é parte de uma pesquisa maior em andamento desde 2020, num projeto intitulado Cidade, Imagem e Arquivo, que é realizado pelo Grupo Leia, que é o Laboratório de Estudos de Imagem e Arquitetura, sediado no PPGAU UFBA, como Gabi disse, onde eu sou professora. E o projeto está configurado nessa equipe, que a gente vê aí em tela hoje. E, além dessas pessoas, eu agradeço também a interlocutores que contribuíram com o pensamento conforme eu vou apresentar agora, como ele está agora,
dentre os quais eu destaco o Patrício Del Real, a Yves Blau, Ana Maria Leon, Sidney Chalub e Priscila Musa, que também participa deste evento, com uma live sobre arquivos e insurgências, que foi conduzida pela Paula Lobato e que está aqui hoje também. Obrigada, Pri. Nesse projeto, Cidade, Imagem e Arquivo, a gente trabalha com arquivos, com especial interesse em arquivos fotográficos, a fim de elaborar, dizendo de modo mais amplo, narrativas arquitetônicas, urbanas da modernidade, com base em práticas cotidianas de produção do espaço, atualmente com foco em Salvador, mas tentando conectar com outros esforços no Brasil, na América Latina, ou mesmo no famigerado Sul Global, né? Eu não vou colocar em discussão esse termo, mas eu me valho dele para sinalizar a arena de disputa política e também epistemológica que a gente vislumbra participar. Então, no âmbito desse projeto, um dos arquivos que a gente tem trabalhado é o arquivo Zumbi. Então, é também graças ao Lázaro que eu estou aqui hoje, podendo apresentar um pouco desse trabalho com o Zumbi, e isso porque, antes de tudo, foi preciso Lázaro se dispor a construir uma aliança entre trajetórias pessoais incomuns, né, a começar pela dele e pela minha. Então, para podermos trabalhar juntos, numa prática de co-cidadania por uma sociedade antirracista, eu e as pessoas brancas envolvidas nesse projeto não podemos nunca desconsiderar nossas diferenças no que diz respeito ao profundo abismo entre as experiências sociais de pessoas negras e pessoas brancas no Brasil. Então, a gente tem isso como premissa de trabalho, de que se trata de uma aliança na incomunidade e é uma forma de não tirar da mira o pacto da branquitude que continua a sustentar os meus privilégios como pessoa branca, os nossos privilégios enquanto pessoas brancas. Especulando relações entre o que temos feito no projeto e o tema desta mesa, né, desvios no e do arquivo, talvez algo que seja interessante de evidenciar de saída, é o esforço comum em desviar, ou melhor, talvez em deformar o arquivo enquanto um mecanismo historicamente imperialista, né? Como não reencenar gestos colonialistas, exploratórios, extrativistas, de enquadramento e redução, ou mesmo apagamento de sujeitos, corpos, lugares e práticas. Ao mesmo tempo, como enfrentar os restos, né, aquilo que sobra de práticas de produção do espaço que não se enquadram nos moldes do documento arquitetônico e urbanístico como estamos mais acostumados, isto é, que não são os projetos, as maquetes, os planos. Então, mas que também são resíduos de práticas arquitetônicas e urbanísticas. Então, trata-se de incluí-las, né, como fazer e como disponibilizar esse substrato de memória espacial para o futuro. E talvez nesse como esteja uma das saídas para reconfigurar o arquivo, desviando-nos de uma herança imperialista na direção de um mecanismo, por ora talvez informe, mas que contribua na justiça racial, social, epistêmica, e que tem, talvez, nessa atual ausência de forma, uma potência, né? A gente começa por esse documento, o que a gente vê em tela é o folheto de um grupo de fotógrafos negros, publicados quando da sua fundação, em 1991. Aldemar Marques, Lázaro Roberto, Maria Araújo, Raimundo Monteiro e Jeremias Mendes juntaram-se em Salvador, Bahia, Brasil, para fundar o Arquivo Fotográfico Zumbi. Muito enfáticos no texto de apresentação, o panfleto é um manifesto fotográfico. Cito: registrando temas sociais, políticos e culturais que constituem o cotidiano da maioria da população de Salvador e de seus bairros, mostrando uma sociedade mais justa, mostrando através da fotografia as experiências, movimentos e ações que envolvem a busca do povo por melhores condições de vida, principalmente nas classes de menor renda. Como podemos ver, fecha a citação, o Zumbi já tinha como objetivo, desde a sua fundação, documentar para as gerações presentes e futuras, registrando atividades em diversas comunidades da capital baiana. Continuando, eu volto a citar, pedimos às associações de moradores, sindicatos e outras pessoas ou grupos que desenvolvem trabalho social que entrem em contato conosco caso queiram documentar eventos ou ocasiões coletivas especiais. Fecho aspas. Aqui eu quero chamar a atenção para o fato de as fotografias do Zumbi, elas terem por base a vontade da comunidade em se tornar visível e presente naquele arquivo. Esse engajamento, ele coloca o trabalho dos fotógrafos do Zumbi num lugar muito distinto em relação à fotografia documental tradicional, especialmente chamada comumente de fotografia etnográfica, muitas vezes associada à exploração cultural.
Muitos fotógrafos do Brasil e do exterior foram para Salvador ao longo da segunda metade do século XX, especialmente nas décadas de 70 e 80. Era a terra prometida para a contracultura, né? Isso se tornou mais visível a partir de 80, quando surgiram muitas exposições e livros de fotografia sobre a cidade, entre eles os de Pierre Verger, Mário Cravo Neto, Miguel Rio Branco e Maureen Bissiliat. A maioria desses trabalhos foi financiada direta ou indiretamente por políticas culturais do Estado. Não foi por acaso que, na mesma época, em 1985, a Unesco nomeou o Centro Histórico de Salvador como Patrimônio da Humanidade. É possível que a construção de uma visualidade fotográfica para a capital baiana, então Patrimônio da Humanidade, contribuísse para melhorar o turismo, alvo de muitas estratégias políticas e econômicas do governo do Estado da Bahia, né? A ideia ia ao encontro das tendências internacionais daquele momento em relação às questões patrimoniais, né? Financiar a restauração e a manutenção de prédios históricos com dinheiro trazido pelo turismo, mesmo que o processo resultasse em despejos violentos de famílias pobres e negras ali residentes, como de fato aconteceu. Salvador é a capital da Bahia, o maior estado da região nordeste do Brasil. Ela fica na costa atlântica, na entrada da Baía de Todos os Santos. Ela foi a primeira capital da colônia, 1549 a 1763, quando a capital foi transferida para o Rio, após o colapso da economia da cana-de-açúcar, durante o crescimento da exploração aurífera aqui em Minas. Nesse período, 4 a 5 milhões de pessoas escravizadas foram transportadas da África para o Brasil, e a maioria delas chegou à cidade de Salvador. Hoje, cerca de 80% da população de Salvador é racializada como negra e, como acontece frequentemente em locais de encontro racial, o fenômeno urbano está intimamente ligado a complexidades e muita violência. É nessa cidade, também chamada de Roma Negra, que os fotógrafos do Zumbi viveram e se movimentaram, ao mesmo tempo que, como defendemos, fotografaram uma outra narrativa arquitetônica da modernidade. Uma narrativa que mostra a arquitetura não como um conjunto de edifícios exemplares e notáveis, mas antes como uma prática social voltada à produção e à apropriação do espaço como parte de experiências de conhecimento coletivas e corporizadas. O Zumbi foi instalado pela primeira vez numa sala no bairro da Ribeira, em Salvador. Lázaro, o único que continuou à frente, né, do projeto até hoje, ele operava uma máquina offset e uma gráfica popular, cujos principais clientes eram movimentos sociais e pessoas da região. Depois de passar por outros lugares, dentre eles a sede do Movimento Negro Unificado, hoje o Arquivo Zumbi está abrigado na casa de Lázaro, na Fazenda Grande do Retiro, um bairro no miolo da cidade, que é um termo que a gente usa para se referir aos bairros que estão na parte mais central e onde se concentram os bairros populares negros. Ele próprio vem higienizando, catalogando, digitalizando e preparando material para ser publicado online, com o apoio do professor Elson Rabelo e com a ajuda de estagiários de graduação em Arquivologia, Artes e Arquitetura, financiados por editais culturais e também por meio da colaboração que a gente construiu entre o Zumbi e a UFBA. Em 2021, o Zumbi conseguiu ocupar, em parceria com o artista Totonho, uma pequena sala para espaço expositivo no Centro Histórico de Salvador e montar uma mostra permanente. Lázaro e José Carlos Ferreira, que é o diretor executivo, eles convidaram o Leia para colaborar com a montagem expográfica, que a gente fez com muita honra, eu, Deise Lima, Flora Tavares. E o motivo de eu estar apresentando tudo isso é para contextualizar as pessoas que, porventura, ainda não conhecem o Zumbi sobre as especificidades deste arquivo, onde estamos pesquisando junto com Lázaro Roberto. Lázaro e eu temos conversas frequentes na companhia dessas fotografias, tentando construir um modo de atravessar essas superfícies e chegar nas suas vibrações mais sensíveis, deslocando ou amplificando o visual para conseguir, pensando aqui com Tina Kemp, ouvir as imagens ou talvez, como diria Priscila Musa, transver essas imagens. É importante dizer que as coleções do Zumbi não são de fotógrafos que trabalharam com arquitetos, registrando, retratando seus edifícios em formas imaculadas, como um produto de vitrine pronto para ser consumido.
Essa já é uma longa tradição, inaugurada nos anos 20 por Bill Hedridge, trabalhando com Frank Lloyd Wright, que prosseguiu com Julius Schumann, Richard Neutra, e no Brasil talvez a gente possa pensar em Marcel Gauthieron, Oscar Niemeyer, ou Peter Shire, Lina Bobardi. Foi essa a tradição de fotografia de arquitetura que contribuiu para transformar a arquitetura num dos principais bens de consumo da cultura de massas do pós-guerra, como podemos lembrar a partir da fotografia da Casa Kaufmann, de Schumann, amplamente difundida numa edição de 1949 da revista Life. Era o início dessa era da imagem ícone. Mas se esse não é o caso do Zumbi, pode-se argumentar que se trata de um arquivo impossível para a investigação da arquitetura, uma vez que não participa do círculo de produção imagética e discursiva que constitui a própria disciplina? Ora, se é um arquivo impossível de arquitetura, entendemos esse impossível num sentido positivado, significando virtualidade e potencialidade. Nessa impossibilidade reside uma abertura imaginativa a outras epistemologias espaciais. Nesse sentido, trata-se de um arquivo potencial de arquitetura, não apesar de, mas antes porque a arquitetura, nos seus meios tradicionais de produção e representação, está ausente. Em seu lugar, emerge um outro tipo de arquitetura, cuja história ou é parcialmente desconhecida ou está largamente enquadrada na perspectiva restritiva e estadocêntrica da informalidade, baseada no sistema legal. Essa abordagem, a gente argumenta, ela não ajuda a perceber as complexas infraestruturas físicas e espaciais, mas também sociais, pensando aqui junto com Abdul Malik Simone, nas pessoas como infraestrutura, que tornam a vida urbana possível. E que foram construídas não exteriores ao domínio da cidade formal, mas nas suas liminaridades, tanto legais como físicas, nas suas margens, né? E aqui me referencio no trabalho da colega Thaís Rosa. Mantendo ainda nesse jogo de palavras, podemos dizer que este é também o arquivo de uma arquitetura impossível, pois apenas vislumbramos fragmentos de edifícios, ruas, cidades, espaços os quais não é possível analisar, dissecar e criticar enquanto um objeto espacial unitário, unificado, pronto para o exercício interpretativo. E mais importante, são espaços muito dinâmicos, que mudam rapidamente, seja porque as pessoas foram transferidas para assentamentos de habitação social, como aconteceu com as casas de palafitas em plataforma, seja porque a família cresceu e precisou fazer ampliações, seja porque, mais dramaticamente, houve expulsões durante as lutas de ocupação urbana e as pessoas foram obrigadas a sair, né? Então, isso significa, evidentemente, uma relação bastante distinta entre arquitetura e temporalidade. Para esta arquitetura, como sabemos, as ferramentas fundamentais da disciplina, como desenhos e maquetes, simplesmente não existiram enquanto tal. O desenho e a construção do espaço aconteceram, mas de forma distinta, o que, seguindo o argumento de Sérgio Ferro, de certa maneira desmonta a hierarquia do canteiro baseada na habilidade de leitura de notações técnicas projetuais. A necessidade sempre presente para o historiador de arquitetura de ir e vir entre os documentos e outros arquivos e fontes, ela torna-se particularmente importante quando se trabalha com o Zumbi, para historicizar essas produções no âmbito da história de Salvador. Mas talvez mais importante ainda tem sido experimentar metodologias em que as imagens se tornam mediadoras de encontros, ativando conversas que ponham em jogo outras camadas informativas e estéticas, não somente mediada pela visualidade dos documentos, mas por gestos e repertórios. Então, o corpo do fotógrafo, o gesto do fotógrafo, as pessoas fotografadas, passam a figurar como partes constitutivas da história dessas arquiteturas. Mas se trata, então, de pensar em Lázaro Roberto como um fotógrafo de arquitetura, a categoria ajudou-nos, num determinado momento do processo, a fazer uma primeira seleção de fotografias do arquivo, de modo a dar força ao nosso argumento. No entanto, quanto mais conversava com Lázaro na companhia das suas fotografias, menos era plausível enquadrá-lo nos gestos calculados e espetaculares de um fotógrafo de arquitetura.
foi preciso desviar dessa categoria, desviar dessa caixinha. Rotulá-lo como tal constrangia o que as fotografias mostravam sobre o acontecimento fotográfico, no qual Lázaro parece partilhar com o mundo fotografado uma luz comum, talvez uma vida comum. Essa comunalidade torna possível que ele veja com, em vez de olhar para o mundo que fotografa. Ver com, como propõe Fred Moten, desloca aquilo que ele chama de, eu cito, brutalidade apocalíptica da observação, ou seja, o pressuposto de dividir o mundo entre sujeitos que olham para os objetos. É tendo em mente esse modo específico de ver, esse ver com e não olhar para, que o Zumbi nos apresenta, como estamos propondo, não um conjunto de fotografias de arquitetura, produzidas por um fotógrafo de arquitetura preocupado em vender uma ideia de projeto, mas antes simplesmente uma arquitetura fotografada. Isso é, a arquitetura como espaço do vivido, como espaço vivido, que Lázaro vê com os sujeitos, em vez de olhar para, em vez de se separar do lugar. Resulta, assim, uma arquitetura não como um objeto separado do fotógrafo nem do arquiteto, no ato de observação, como sugere a categoria de fotografia de arquitetura, mas antes como parte de um repertório de comuns, como queremos enunciar com essa expressão arquitetura fotografada. Lázaro partilha com o mundo que fotografa uma atenção semelhante às lutas e necessidades da vida cotidiana, mas também a capacidade de criar fugitividades, ou seja, estratégias para superviver à necropolítica que lhes é dirigida. Ao ouvir as imagens na companhia de Lázaro, eu ouço um apelo urgente para tentar ver com, em vez de olhar para essas arquiteturas. Mas eu tenho consciência de que essa mudança de atitude, ela não se situa exclusivamente no domínio da tomada de decisão. Ela depende de um movimento coletivo de direção da dispossessão, de muitas dispossessões, de muitos desvios, né? Ao apresentar essas imagens como uma narrativa arquitetônica, não é nosso objetivo romantizar nem heroicizar as condições econômicas e sociais condicionantes dessa existência. Nosso intento é mostrar que se cerca de 20% do ambiente construído no Brasil hoje, como em muitos países da América Latina, talvez do Sul global, é o que comumente se enquadrou na história da arquitetura da modernidade, isso quer dizer que a história desses 80% de ambiente construído, resultante de práticas coletivas não profissionais de produção e apropriação espacial, continua não sendo sistematizada enquanto história da arquitetura. Se a espacialidade é a especificidade da nossa abordagem, pensando nos historiadores de arquitetura, como podemos sistematizar um conhecimento histórico a ser pensado a partir dessas experiências, mas deslocando-nos da atitude de olhar para elas e tentando ver com elas, né? Não é mudando somente nossos chamados objetos de pesquisa ou nossas fontes, mas, sobretudo, nossas ferramentas, nossos métodos e, talvez, principalmente, nossa atitude, né? Reenquadrar o enquadramento, que talvez possamos habilitar-nos a fazer algum trabalho de urgente reparação, participando de processos coletivos de historicização em torno da arquitetura moderna latino-americana. No arquivo Zumbi há também fotografias do Centro Histórico de Salvador. A maior parte delas mostra protestos do movimento negro unificado entre 1988 e 1995, o ano em que o Pelourinho foi, entre aspas, reinaugurado, após uma grande reforma que se seguiu à designação do local como Patrimônio Mundial pela Unesco, em 1985. Nessas fotos, quase não se percebe a arquitetura colonial ao redor dos encontros, desses encontros políticos. É interessante notar a ausência do que chamamos de arquitetura fotografada no Zumbi, justamente numa das áreas que estava sendo mais fortemente redesenhada por arquitetos, né? O então prefeito de Salvador, Mário Kertes, ele encarregou e convidou Lina Bobardi para coordenar o chamado projeto de requalificação da área. Foi um conturbado processo. O projeto veio a ser finalizado na gestão estadual
de Antônio Carlos Magalhães, e foi absolutamente criminoso com a população pobre e negra, habitante, sobretudo, da região do Maciel. Aqui eu mostro os desenhos para o Centro Histórico de Salvador, embaixo das fotografias do Zumbi, da mesma zona, de modo a criar uma visualidade para o nosso debate sobre arquitetura, documentação, arquivos. Curiosamente, na zona mais documentada da cidade, também em termos de arquitetura, não existe essa arquitetura fotografada no arquivo Zumbi, mas sim protestos pelos direitos civis. Será que quanto mais nos afastamos dos desenhos de arquitetura, mais encontramos arquitetura fotografada? Com essa pergunta, retomamos nosso argumento para concluir. Na ausência de ferramentas tradicionais, como o desenho ou as maquetes, as fotografias do Zumbi se tornam as ferramentas da arquitetura que elas mostram. Elas não são uma representação final para vender um produto ou uma ideia a ser consumida. Elas tornam-se antes uma notação arquitetônica. Um desenho arquitetônico a partir do qual não se pode construir, a partir do qual é possível construir uma historicidade espacial. Mas um desenho arquitetônico muito específico, um desenho com luz. Obrigada. Muito obrigada. Ai, maravilhoso. Estou aqui pensativa. Bom, eu vou abrir para as perguntas. Acho que o microfone pode rodar aí um pouquinho, né? Daqui a pouco. E esse aqui que a gente vai usar? Já que eu tinha perguntas para fazer, mas eu estou achando a plateia ali animada. E o nosso tempo, como é muito curto, qualquer coisa eu deixo para fazer mais no final a minha colocação, tá? Vou pedir só para se identificar, tá? Obrigada. Acho que agora vai. Boa tarde. Parabenizar a mesa, ótimos debates, reflexões. Meu nome é Luísa e eu queria fazer uma pergunta para a Alejandra. Maravilhoso, assim, belíssimo esse projeto que você apresentou. E eu queria saber, Alejandra, se durante o governo popular do Allende havia algum tipo de política ou de tipologia racionalizada para essas habitações, e levando em consideração que já nas 40 medidas da unidade popular, né, que preconizavam esse governo, antes mesmo de Allende assumir, haviam as medidas 19 e 20 que eram voltadas para a política de habitação popular, para as vivendas. Era casa, eletricidade, água potável para todos, e o corte de taxas da Corve, que era a Corporação de Habitações, ou Corporação de Vivendas. E como que foi o processo de destruição dessas políticas depois do golpe do Pinochet? Lembrando que esse ano, né, como você também falou ontem, esse ano completa 50 anos ou 5 décadas do golpe de 11 de setembro de 73, e como que estão essas discussões atualmente em Santiago, no Chile. E muito impressionante partir do Estádio Nacional, né, que foi um local de memória, um local onde teve um campo de concentração, né? Acho que já na primeira semana do golpe, muita tortura, milhares de presos políticos que ficaram presos, encarcerados naquele espaço. Então, queria saber um pouco dessa passagem, se havia essa política, esse tipo de tipologia dessas habitações na unidade popular e como que foi o processo de destruição depois do golpe. Obrigada, viu? Parabéns, maravilhoso projeto. Obrigada. Muchas gracias. Si bien yo no soy una experta en la unidad popular, porque al volver a vivir a Chile me pongo a estudiar estas políticas de vivienda. En la dictadura
claramente he tenido que enterarme hacia atrás y hacia adelante. Y, a ver, por un lado, el valor de lo que pasa en la UP es esta creación de institucionalidades, la CORMU, Corporación de Mejoramiento Urbano, y la CORVI, Corporación de la Vivienda, que eran oficinas integrales, donde había compra de terrenos, administración, equipos de arquitectos, mantención, que es una gran dificultad después de todas las intervenciones, a cargo del Estado y muchas veces también público-privado. Eran mixturas, no era tampoco completamente responsabilidad estatal. Y no ocurre solo en vivienda, ocurre en escuelas, en hospitales, entender que es un problema integral, desde la investigación, el diseño, la burocracia, la mantención. Grandes de esos arquitectos también están vivos, que trabajaron en esas instituciones y uno puede entrevistarlos y conocer la experiencia de lo valioso que era. Sí, Allende fue tan radical en muchas cosas, en que más que una tipología o la historia que tiene Chile, bien, tradición bastante larga de vivienda progresiva, como de caseta sanitaria, a la que luego se le agrega, Allende quería dar casas completas. Casas dignas y totales, no medias casas como, qué sé yo, Alejandro Aravena propone hoy en esa misma tradición. Entonces sus metas no se alcanzaron. Él prometía, no estoy segura de las cifras, pero 70.000 viviendas, aún debemos 65.000 de aquellas, porque era muy ambicioso el estándar. Era la vivienda completa en un buen barrio, con equipamiento, y de esa época son muchas unidades vecinales, la remodelación San Borja, que es una gran remodelación con ciudad, ¿verdad? Con hospital, con parque, con plazas, con todo. Entonces eso por un lado, y que es un proyecto truncado. Alcanzó a trabajar, a ser presidente de 2 años, de al tercer año lo tienen cortado por todos lados. Y entonces tampoco pudo desarrollar todas sus iniciativas. Y luego, claro, se disuelven todas esas instituciones y se desmembra toda la visión pública de las cosas. Entra el neoliberalismo por la puerta ancha a manos de una dictadura, descarnadamente. Se privatiza la educación, se privatiza la salud, se privatiza la vivienda, o sea, se vende la ciudad y los ciudadanos. Entonces es gradual, pero bien radical, y nunca nos hemos podido reponer. Es más, por ahí en la exposición tenía las dos constituciones, la del 80, la anterior y esta potencial, donde en algún momento pensamos que podríamos recuperar ese estado de bienestar, esas iniciativas propias, sin mirar el primer mundo, sino que nuestra propia tradición. Bueno, pero en esa encrucijada estamos, donde ese mismo país dividido, lo que se desarticula, también es cultural. Hay una desarticulación cultural del ciudadano chileno, luego de 17 años de dictadura. Ese es mi balance. Alguém tem uma outra pergunta? Eu não tenho pergunta, eu tenho um convite. Assim, meu nome é Danilo, eu sou arquiteto. Eu fui presidente do Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal por 3 anos. Depois da direção da Federação Nacional dos Arquitetos, que é uma das nossas organizações, das nossas entidades de arquitetura, que está no Conselho de Arquitetura e etc. Como membro dessa direção, quando a presidenta era Eleonora Márcia, nós propusemos um projeto que eu queria convidar todos os grupos de pesquisa aqui envolvidos a se somarem a nós, que a gente chamou de ArcPop, né, que tem um site, é um portal, arcpop.org.br, que a gente brinca assim, né, já que temos uma chilena aqui, com a plataforma Arquitetura foi o começo do ArcDaily, né? Que é o que acabou centralizando, pelo menos no Brasil hoje, vamos dizer assim, a arquitetura de rico, né? Que é a arquitetura dos 10%. Ela é muito otimista com os 20%. São 10%
das cidades são feitas por arquitetos e engenheiros. E, enfim, os arquitetos, por outro lado, desde que formou o CAL tinha, naquela época, em 2010, tinha 70 mil arquitetos, hoje tem 210 mil arquitetos, quer dizer, triplicou o número de profissionais, né? Isso tem, e todos estão, a maioria está desempregado, né? Eu, como membro do sindicato, do movimento sindical, eu sei o estado de precarização do trabalho, e muitas vezes de autoprecarização do trabalho dos profissionais, que nós, profissionais, a nossa cultura em geral, continua tentando fazer arquitetura para poucos. E o modelo da profissão, ele é moldado para esse tipo de trabalho, né? Então, o que a gente queria com o Arquipop era assim, se tem o Arquidaily dos ricos, vamos fazer o Arquipop do resto, né? Dos que não são os ricos, dos que tentam fazer uma arquitetura para todos, nesse sentido de várias camadas sociais, e ter um lugar para publicar, porque elas têm os seus valores, né, que são diferentes dos valores da arquitetura, do Arquidaily, vamos dizer assim. E também tem um escopo mais amplo da arquitetura, ou seja, uma abertura horizontal também, no sentido de que não é só de projeto que o arquiteto precisa e deve viver, mas ele pode viver de levantamentos, de diagnósticos, de pesquisas, né, de intervenções no patrimônio que não são projetos, de conservação, de gestão de obra, de projetos como esse aqui, né? Então, e que tudo isso a gente brinca que o nosso mote vem toda forma de amor vale a pena, né? Que é do Paulo e Bebeto, né? Ou seja, toda maneira de fazer arquitetura vale a pena. E eu queria convidar todos os grupos que apresentaram esses projetos maravilhosos aqui hoje a se somar a essa iniciativa do Arquipop, no sentido da gente ter uma arquitetura para todos. Obrigado pela oportunidade. Se ninguém for fazer pergunta, eu vou aproveitar o meu momento para a gente encerrar também. Bom, queria agradecer, né, as falas, e na verdade é uma pergunta meio guarda-chuva para os três, assim, né? Tanto Eduardo voltando nesses coletivos, nessa forma coletiva ao longo aí da história, Júnior com um arquivo que é um arquivo, digamos, comunitário, né, de base, né, comunitária, Alejandra voltando nessas comunidades para colher, né, os depoimentos e reestruturar ou redesenhar como se deu esse processo, né, de violências e de sobreposição de narrativas, por aí vai. Nos anos 70 isso é muito forte, né, mas eu sinto que agora, quando a gente volta para esses arquivos, a gente também tem uma maneira de trabalhar que ela é também coletiva, né? Então, eu queria falar um pouco da nossa prática de arquivo, ela se tornar menos individual e também coletiva, né, na construção dessa problematização, na visibilização dessas questões, né? Então, assim, como que cada um pensa essas coletividades, né, seja nos seus grupos de pesquisa, sejam nas alianças aí com sujeitos, né, que viveram essas histórias, enfim. É só uma provocação um pouco para a gente pensar a respeito da prática, né? Bom, alô. Bom, eu posso falar um pouco, talvez, da minha experiência, assim, também um pouco, muito numa perspectiva de historiador da arquitetura e professor, talvez, pesquisador, né? Eu acho que, assim, nenhum projeto de pesquisa existe sozinho, né? Quando a gente está desenvolvendo, acho que o caso da Júnia deixou bem evidente aqui, né? Ou seja, ela até nomeou as pessoas, né? Mas do mesmo modo eu também, assim, tenho trabalhado dessa forma, né? Então, claro, tenho uma pesquisa maior que é um guarda-chuva, mas tem também uma série de outros pesquisadores que estão envolvidos, como eventualmente tem também atores externos, né? Que pode ser a própria comunidade, pode ser colegas professores, né? Ou mesmo, acho que essa dimensão do espaço expositivo, né? Também como um elemento, ou
a parte editorial, gráfica, também como um elemento fundamental, né? Então, de fato, acho que nós temos aprendido, né? Não sei, também porque eu sou um jovem professor, de certo modo, né? Somos, né? Acho que de uma geração muito semelhante, né? Mas a gente tem aprendido também outras práticas dentro da universidade, né? Que fogem a um certo tradicionalismo, né, da forma de encarar a história da arquitetura. Então, e isso também é um desafio muito bom, né, que é pensar quais são os mecanismos que a gente tem para desenvolver isso. E eu, de novo, né, acho que voltando para o texto do Márcio, mas também encarando a apresentação da Alejandra, como também da Júnia, né, fica muito evidenciado, né, tentando chamar a atenção para essa dimensão curatorial. Isso é uma questão que, ou seja, o coletivo nesse sentido, né? Ou seja, não existe produção sem diálogo, né? Então, ainda que seja num espaço formal de uma galeria, né? Ou mesmo como no Zumbi, né? Ou também um espaço expositivo, a gente precisa, inevitavelmente, de colocar isso à prova, aprender, né, no final das contas, ou estimular uma reflexão, porque o nosso conhecimento está sempre em transformação. Então, até é muito curioso, né, porque a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP tem alguns auditórios que são gigantes, né, e eles praticamente não são utilizados mais, né, porque não existe mais esse formato. Claro que, eventualmente, isso acontece, mas é muito raro acontecerem esses eventos que são mega, né? Então, vem ali um grande arquiteto que vai dar uma palestra monográfica. Isso não existe, né? Acho que o que acontece é muito mais o que se conflagra nesses eventos de maior proximidade, né? Onde o trabalho coletivo efetivamente pode ocorrer, né? Então, não sei, para mim assim, é muito óbvio, né? Isso tem se configurado em uma série de práticas que eu, no final das contas, preciso e gosto de praticar, mas também que eu vejo, né, de colegas, né? Não sei, acho que é sinalizar isso. Eu acho que, aproveitando o gancho do Edu de falar da instituição, né, um pouco os espaços que estão na instituição que reiteram um pouco a natureza dela, né, medieval, da universidade, né, falando desse lugar que a gente está, de onde a gente está falando também, assim. E aí eu acho que, de fato, é uma estrutura bastante hierarquizada, ainda muito cobrada dentro de uma hierarquização, e eu acho que as instituições públicas talvez reflitam um pouco isso, essa hierarquização. Então, eu acho que é um desafio, talvez, pensar esses métodos mesmo, e sistematizar esses modos de fazer que coloquem em prática essa coletividade, porque muitas vezes ela acontece, mas assina um artigo, um pesquisador específico e tal. Então, como que a gente encontra também os desafios de que nos processos em que isso circula, por exemplo, seja no âmbito da academia um artigo ou outras dimensões, de evidenciar essa coletividade que está no processo de produção daquele conhecimento. Assim. Então, eu acho que é parte, sim, mas eu acho que é legal a gente pensar quase que numa... Não sei se sistematizar e nomear reduz a potência, mas eu acho que ajuda também a compartilhar esses modos de fazer para que não seja muito restrito a uma situação, a uma conjuntura específica de um grupo, mas que seja algo que possa ser também compartilhado de fato no sentido de modos de fazer que tornam mais evidentes essa possibilidade da coletividade, porque acaba que a gente também esbarra numa instituição que é muito hierárquica, né? Seja a instituição pública, seja a universidade, que é muito hierarquizada. Então, como que a gente vai também furando isso? Acho que tem várias pessoas fazendo isso, mas eu acho que compartilhar também isso como modos de fazer que podem se dar em outros lugares, talvez seja uma forma da gente ir até mudando também essa hierarquização, seja da universidade ou de outras instituições públicas, que é isso. Eu acho que o funcionamento, a estrutura ainda é bastante hierarquizada.
pensando, inclusive, o processo de comunicação e linguagem, né? A curadoria, né? Enfim, as outras formas de se comunicar a respeito dessas histórias, né? Então, acho que... Gracias por la pregunta. Voy a intentar contestarla, pero si no, algunas reflexiones al respecto del problema del archivo. Yo creo que todos los que estamos en archivos nos importa la historia, no solo por nostalgia de un momento tan bueno, por ejemplo, como el que mencionaba Lucía, pero también para activarlo desde el presente hacia el futuro. O sea, lo que estamos revisando estas historias o rescatándolas tiene que ver con eso. Entonces, el salvaguarda, por un lado, es que estos documentos se protejan, pero también cómo los activamos y estas historias se construyen y son posibles de ser escritas. Y recordaba ahí esta mañana, por ahí Foucault, que sé que está muy funado hoy por hoy, pero en la arqueología del conocimiento dice, si la historia antes tenía que ver con registrar en documentos los grandes monumentos, como el de la imagen ahí, ¿no? La historia hoy tiene que ver con quizás documentos anónimos, elevarlos a la categoría de monumentos. Y yo creo que también los archivos hacen eso, cómo uno dispone para otras personas estos materiales para que escriban sus historias, sean académicos, instituciones o personas naturales y pequeñas, por decirlo así, o no escuchadas. Y ahí el gran desafío del archivo entonces es, que se discutió mucho ayer, es cómo armas las categorías. Por formatos, que los arquitectos tenemos estos extraños formatos que no tendría una biblioteca más convencional, una maqueta muy grande, un dibujo gigante, o relatos orales, cuáles son nuestros formatos por un lado, pero también cuáles son las entradas para que el que navegue por el material logre encontrar esas series que también habla Foucault, o sea, cómo el conocimiento emerge de una cosa puesta al lado de otra y puesta al lado de otra. Entonces, sí, esa es mi respuesta. Yo creo que por ahí también los archivos tienen esto de no imponerle historias con mayúscula a las cosas o teorías abstractas, sino que las cosas hablen, que el material hable como objetos, como las microhistorias de Ginsburg, o en contra de la interpretación de Sontag. Yo creo que, al menos de este grupo, yo veo que hay una manera de construir la historia que es a partir de archivos, o sea, de objetos y que de su descripción emerja y no de una preconcepción que uno viene a imponerle al material. Eso. Muchas gracias, Alejandra. Bom, acho que por hoje é só, quer dizer, por agora é só, né? Temos a segunda mesa sobre o tema que nos movimenta, que são os arquitetos aqui mineiros, né? Nossa produção, né? Então, vamos fazer um pequeno intervalo e depois retomamos. Muito obrigada.